Muito bem, vamos começar a falar sobre ligações químicas. E aí eu preciso fazer uma introdução sobre os gases nobres, que descobriu-se que eles eram extremamente estáveis, porque eram os únicos a serem encontrados isoladamente na natureza. Você encontra um átomo de hélio, mas não encontra um átomo sozinho, isolado de oxigênio. Você encontra na molécula de O2, isolados, só os gases nobres. E aí descobriram que era porque são substâncias muito estáveis, e aí a estabilidade estava relacionada à configuração eletrônica. E os gases nobres, quando tem uma camada só, no caso o hélio, tem 2 elétrons. Quando tem mais de uma camada, na última tem 8 elétrons. Era essa configuração que fazia com que os gases nobres fossem tão estáveis, né? E passou-se a entender, então, as ligações químicas, onde os outros átomos que não tinham a configuração dos gases nobres adquiriam, na hora do estabelecimento da ligação química, a configuração dos gases nobres. Então, os outros átomos adquirem a estabilidade dos gases nobres quando realizam ligações químicas, ou com transferência de elétrons, no caso da ligação iônica, ou com compartilhamento de elétrons, no caso da ligação metálica e da ligação covalente. Hoje a gente vai falar de ligação iônica. Ela acontece entre átomos eletropositivos e átomos eletronegativos. Os átomos eletropositivos têm tendência de perder elétrons e os átomos eletronegativos têm tendência de ganhar. Quando eles se aproximam, essa transferência de elétron ocorre e os eletropositivos se tornam cátions com configuração de gases nobres, os eletronegativos se tornam ânions com configuração de gases nobres e vão formar retículos cristalinos com a proporção que varia em função da carga dos íons. Muito bem. No caso aqui, um exemplo, o sódio ele tem um elétron na última camada, ele tem tendência de perder um. Um metal com 3 elétrons na última camada tem tendência de perder 3. Mas estamos aqui falando do sódio, ele fica mais estável com configuração de gás nobre quando ele vira cátion, quando ele perde o último elétron dele e vira cátion. Já o cloro adquire a estabilidade de gás nobre quando ganha um elétron na sua última camada. Então, nesse caso, a fórmula vai ter proporção de 1 para 1. Cada átomo de sódio perde um elétron, cada átomo de cloro ganha um elétron, e é formado então um retículo cristalino com quinquilhões de íons, né? Ou muito mais, certo? Mas na proporção de 1 para 1, porque no caso desses átomos, a proporção é de 1 para 1, porque um tem tendência de perder um elétron e outro tem tendência de ganhar um elétron. A fórmula iônica pode ser sempre estruturada assim. Você coloca o cátion com a carga dele, o ânion com a carga dele, e cruza só o número das cargas, tá vendo? O 1 preto do cloro desceu para virar índice do sódio, e um vermelho do sódio desceu para virar índice do cloro. Se o cátion não fosse monoatômico, se fosse, por exemplo, um cátion de alumínio, que é 3+, o vermelho que desceu para virar índice do cloro não seria 1, seria 3. Assim a gente conhece a proporção de íons no retículo cristalino organizado sólido, que é formado quando essas ligações são estabelecidas. Muito bem. Esse retículo cristalino, ele tem aspecto de pó, de pedra, sabe? O retículo cristalino iônico no estado sólido. Os compostos iônicos formam cristais com altas temperaturas de fusão e ebulição. Os compostos metálicos também formam cristais, mas o cristal metálico é diferente por causa do tipo de ligação diferente. A gente vai falar depois. Enquanto o composto iônico tem aspecto de pedra, o composto metálico são os metais que a gente conhece. É um outro tipo de cristal. Muito bem. O retículo cristalino iônico tem altas temperaturas de fusão e ebulição porque essa ligação iônica entre os íons é uma ligação bastante forte.
eles estão em estado vibracional. E quando você aumenta a temperatura, esse estado vibracional aumenta também. Mas você tem que aumentar bastante para que o estado vibracional aumente tanto que esses íons venham a adquirir cinética de líquido. E aí então começa a fusão do retículo cristalino sólido e ele começa a passar para o estado líquido quando a cinética alcançada pelo aumento da temperatura fez com que esses íons se dissociassem. Bom, então eles têm altas temperaturas de fusão e ebulição por causa da forte ligação química entre os íons. Quando eles... a proporção de cátions e ânions a gente já falou, em função da carga. E a dissociação iônica, que seria a dissociação iônica, que seria o afastamento desses íons, pode ocorrer tanto pela fusão, que a gente acabou de comentar, né? Quando a temperatura aumenta, dependendo dos íons que estão agrupados no retículo cristalino, quando a temperatura aumenta, chega uma hora que, para aquele determinado composto iônico, os íons começam a dissociar em função do que a temperatura fez com a cinética deles, e aí a substância pura passa para o estado líquido, você tem um líquido puro com íons livres, ou seja, íons com liberdade de movimento. Outra maneira do composto iônico dissociar é a solvatação em água. As moléculas de água, elas, por causa da polaridade delas, elas começam a se agrupar em volta desses cátions e desses ânions. E a molécula de água, então, de tanto querer ficar em volta dos íons, eu vou mostrar. Agora sim, olha, no caso da solvatação, da dissolução do composto iônico em água, esses triangulinhos azuis aí são moléculas de água angulares, com o lado negativo da molécula voltado para os cátions e com o lado positivo da molécula voltado para os ânions. De tanto eles quererem ficar em volta, essas moléculas de água, muitas moléculas atrás dessas querendo ficar em volta dos íons, chega uma hora que elas ficam em volta do íon todo e o íon se dissocia do retículo cristalino sólido por solvatação. Então, na dissociação iônica, você tem um líquido puro com íons livres. Na solvatação, você tem um líquido puro com íons livres na fusão, dissociação iônica por fusão, e na dissociação iônica em água, você tem solvatação pelas moléculas e você fica com um líquido aquoso com íons livres. De qualquer maneira, na dissociação iônica, você tem íons livres em um líquido, ou em um líquido puro ou em um líquido aquoso. E aí, a gente entra no assunto de condução elétrica dos compostos iônicos. O composto iônico, ele vai conduzir eletricidade quando ele apresentar íons livres em um líquido. No estado sólido, os íons não têm mobilidade para transportar cargas de um lado para o outro e ele não é condutor elétrico. Quando entra um fluxo de elétrons em um determinado lado do composto iônico, encontra íons presos no retículo cristalino e esse fluxo de elétron não tem como sair de outro lado do composto iônico. No estado gasoso também não. Agora, quando o composto iônico sofre dissociação, ou por fusão, ou em água, aí acontece condução elétrica. Você sabe que a condução elétrica é o elétron entrar de um lado e sair do outro. Então, se eu pegar em um copo e o elétron entrar de um lado, ali onde você vê os sinais negativos, e o elétron sair do outro, ali onde você vê o sinal positivo, aí esse líquido é condutor. Trata-se de um líquido eletrolítico, conduz eletricidade. Muito bem. Como que os íons livres conduzem eletricidade? Assim, ó. O átomo de alumínio é eletropositivo, mas não tem estabilidade de gás nobre. O átomo de oxigênio é eletronegativo, mas também não tem estabilidade de gás nobre. Falta 2 elétrons para o oxigênio na última camada, e o alumínio precisa perder 3 da última para virar um cátion trivalente
com 8 elétrons na nova última camada dele. Mas até aqui, ó, eles não estão estáveis, estão aí sem graça. Muito bem, aí o átomo de alumínio vê o átomo de oxigênio e fala oi. E aí o átomo de oxigênio fala oi, tudo bem? Aí o átomo de alumínio, mas aqui, ó, não tem um átomo de alumínio só. Tem zilhões de átomos de alumínio e zilhões de átomos de oxigênio. É como se fosse, tipo, legião conversando com legião, entendeu? O alumínio fala, ai, todo mundo falou. Aí o oxigênio fala, ai, todo mundo falou junto também. E aí, tá, oi, oi, beleza. Aí o alumínio fala assim, sabe o que é, cara? Eu não tô estável, eu preciso dar uma descarregada, eu preciso descarregar minha última camada, eu não tô estável. E aí, pensei em você. E se eu descarregar, eu fico mais estável, eu fico mais tranquilo. Aí ela falou assim, nossa, adoro. Ela também queria receber elétrons para ficar mais estável, né, meu? E aí rola, né? E aí ele transfere elétron, né, na proporção de 3:2, 2 átomos de alumínio para cada 3 átomos de oxigênio, né? E eles viram íons estáveis. E agora eles estão com a configuração de gás nobre. Um está positivo, outro está negativo com configuração de gás nobre, mas eles estão estáveis, né? E como era zilhões de um e zilhões de outro, eles formaram um retículo cristalino organizado, né? E eles estão felizes como íons. Mas alguém ou jogou eles na água ou esquentou até eles dissociarem. E aí eles dissociaram, e dissociados, alguém colocou um fio negativo de um lado e alguém colocou um fio positivo do outro lado do líquido. Eles estão dissociados, ou puros por causa de fusão, ou em água por causa de solvatação. Eles estão dissociados em um líquido, são íons livres porque tem liberdade de movimento, e um lado tem um fio negativo, o outro lado tem um fio positivo. Se tiver transferência de elétron, condução. Beleza. Acontece que esse cátion, quando caiu aqui, começou a ser atraído pelo fio negativo. Não tem como. Ele não quer ganhar elétron de volta. Ele está estável, legal, com carga 3+, mas o fio atrai. E aí, quando ele encosta no fio, ele se torna de novo um sem graça alumínio, com tendência de perder elétrons, que ganhou e não queria ter ganhado, mas não tinha outro jeito, porque ele era positivo e o fio era negativo. Do outro lado, o oxigênio também não quer perder os elétrons que ele ganhou, porque ele está com configuração de gás nobre, ele está verde, mas não tem jeito, o fio positivo atrai, e quando o oxigênio encosta aqui, perde os 2 elétrons. E aí ele vira um oxigênio. De novo. Veja, o alumínio, que estava estável, recebeu 3 elétrons, entraram 3 elétrons desse lado. O oxigênio, que estava estável, como ânion, perdeu 2 elétrons quando encostou, saiu 2 elétrons. Opa, entrou 3 elétrons desse lado, saiu 2 elétrons do outro. Condução. Mas os dois ficaram sem graça. Aí um viu o outro e falou, oi. E aí tudo começa de novo. O alumínio perde elétron para o oxigênio, eles são atraídos, perdem, ganham. Aí eles ficam sem graça, fala, oi. Aí o alumínio ganha elétron, o oxigênio perde elétron, eles ficam sem graça, eles falam oi. E assim acontece a condução por causa de íons livres no líquido. Mas no estado gasoso, a cinética aumenta tanto que a condução, mesmo os íons tendo liberdade de movimento, é muito movimento, e a condução elétrica do composto iônico gasoso não acontece não.